aqui na igreja. É verdade! Eu estou muito feliz. Eu até me lembrei de um versículo da Bíblia que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui. E eu quero te dizer que você também pode se alegrar. Mesmo estando aí assistindo o culto da sua casa, você pode e deve se alegrar na esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança é esperar com paciência e confiança. Você pode e deve confiar em Deus que tudo isso vai passar. Essa pandemia, o isolamento social, e a gente vai poder um dia, quando Deus quiser, vamos esperar com paciência, pois quando Ele permitir, nós estaremos todos juntos aqui na igreja novamente, certo? Vamos orar por isso? Querido Deus, nós nos alegramos por saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que um dia nós poderemos estar juntinhos novamente na igreja. Nos ajude a esperar com paciência e com confiança. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos cantar e nós vamos usar o corpo inteiro para louvar a Jesus. Vamos lá? Fique em pé, sacode aí a preguiça, joga de um lado, joga do outro e vamos lá. Eu quero ver você cantando e se movimentando. Vamos lá? A Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão a Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, a Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, a Deus dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça, a Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça e a voz. Agora ouça com bastante atenção. O Samuel vai dizer o versículo de hoje. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, sempre fazendo aquilo que Ele nos ensina, amando e obedecendo a palavra de Deus, certo? Vamos cantar agora?
no piano da igreja. Vocês querem ver? Cantem comigo. Nós vamos cantar a música Perto de Deus Eu Quero Andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. De novo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Agora vocês vão assistir a história com muita atenção, combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Eu sou o tio Carlos. E eu sou a tia Kátia, tudo bem com vocês? Crianças, vocês amam Jesus? Vocês tentam imitá-lo? Hoje vamos aprender algo muito importante. Jesus se importava com as pessoas. E vocês, como se sente quando vê um amiguinho triste, um amiguinho chorando ou quando um amiguinho cai? Vocês ajudam ou vocês dão risada? Hoje vamos aprender o que Jesus faria. E o que Jesus faria, tio Carlos? Pra gente aprender isso, nós vamos pedir a ajuda de uma amiguinha nossa. Vamos, tia Kátia? Vamos! Então, ó, 1, 2, 3, Cacá! Oi, Cacá! Oi, tio Carlos! Tudo bem com você? Tudo bem? Você vai ajudar o tio Carlos a contar a história para as crianças hoje? Eu vou! Que legal! Então se apresenta, né, Cacá? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá. Crianças, hoje a gente vai contar a história que está na Bíblia. Você já leu a história, Cacá? Sim. Que bom, né? E está no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. E essa história nos diz assim: Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Elas queriam ouvir Jesus falar, elas precisavam da ajuda de Jesus porque Jesus se importava com elas. Jesus curava essas pessoas, libertava elas. Mas, sabe o que acontece? Ele vivia rodeado de muitas pessoas, Cacá. E às vezes não tinham tempo nem para comer, nem ele e nem os seus discípulos. Um dia, Jesus estava muito triste. Você sabe por quê, Cacá? Não sei. Ele estava triste porque o seu primo e grande amigo João Batista havia morrido. É? Jesus e os discípulos estavam muito cansados, Cacá, e tristes também. Então, Jesus disse aos discípulos: vamos a um lugar para ficarmos sozinhos, a um lugar deserto, para podermos descansar um pouco. Então, eles pegaram um barquinho e foram atravessar o mar da Galileia. Mas as pessoas, Cacá, viram Jesus no barquinho e foram correndo pela margem para chegar primeiro que Jesus. Tio Carlos, mas por que essas pessoas estavam seguindo Jesus? Cacá, elas queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, porque Jesus se importava com ela. Quando Jesus desceu do barco e viu aquela multidão, Cacá, olha quantas pessoas estavam esperando Jesus do outro lado. Nossa, tio Carlos, quanta gente! Uma multidão! Isso, uma multidão. Então, Jesus, o que será que Jesus fez, Cacá? Será que Jesus pediu para as pessoas esperarem para ele poder tirar uma sonequinha e descansar? Não. Será que ele pediu para as pessoas esperarem um pouquinho enquanto ele comia? Também não. O que será que Jesus fez? Jesus viu aquele monte de pessoas, ele sentiu pena delas. Isso mesmo, Cacá. Jesus se compadeceu dessas pessoas. Que lindo! Isso é emocionante! Verdade, Cacá. Jesus
mesmo estando triste e cansado, se importou com aquelas pessoas. Tio Carlos, que grande exemplo, não é mesmo? Verdade, Cacá. Então, Jesus desceu do barco, passou horas e horas ensinando as pessoas. E eram muitas pessoas, Cacá. Nossa, que multidão, tio Carlos! Verdade, Cacá. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Opa! Que isso, Cacá? Acho que foi a minha barriga. Isso mesmo, Cacá, que aconteceu também com aquelas pessoas. O tempo foi passando e elas ficaram com fome. E a barriguinha delas também fez blu, blu, porque elas estavam com fome. E Jesus, que se importa com as pessoas, crianças, ele pediu para os seus discípulos o que, Cacá? Ele disse aos discípulos que teriam que alimentar todas aquelas pessoas. E os discípulos ficaram muito preocupados, porque eles estavam num lugar deserto. Aonde é que eles iam arrumar comida? Para aquela multidão. Olha, Cacá, que multidão. E você sabe o que aconteceu? Eu sei. Verdade? Sei. Então, o que aconteceu? Eles arrumaram com o menino o que, Cacá? 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanchinho do menininho. Verdade. Vamos repetir, crianças? 5 pães e 2 peixinhos. Então, Cacá, Jesus pegou o cesto do lanchinho do menino, deu graças e alimentou essa multidão só com o lanchinho do menino. Nossa, tio Carlos! Jesus fez um milagre maravilhoso. Ele multiplicou os pães e os peixes. Olha quanto peixe, olha quanto pão para alimentar essa multidão, Cacá. Tio Carlos, parecia um truque de mágica, mas não era. Era o poder de Deus. Verdade, Cacá. Toda a multidão comeu e ficou satisfeita. E vocês não vão acreditar. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Uau! Jesus é maravilhoso! Jesus é poderoso. Jesus se importa com as pessoas. É muito bom saber que Jesus se importa conosco, não é mesmo, Cacá? Sim. Pensando nisso, vocês lembram da pergunta do início da história? O que devemos fazer quando vemos um amigo cair? Você sabe, Cacá? Sim. Jesus com certeza se importaria com ele e estenderiam a mão. Isso mesmo. Devemos estender a mão a todos aqueles que precisam. E devemos estar atentos, com os olhos abertos e com o coração também, para poder ver as pessoas que precisam da nossa ajuda. Quem aí vai imitar Jesus? Eu! Muito bem! Crianças, agora nós vamos orar, agradecer a Deus pelo culto de hoje. Não é mesmo, Cacá? Vamos juntar as mãozinhas, abaixar a cabeça, fechar os olhinhos e vamos orar. Vamos orar, tio Carlos? Vamos? Senhor Deus, muito obrigado pelo culto de hoje, que o Senhor possa nos ensinar a sempre estender a mão, a sempre ajudar as pessoas. Senhor Deus, muito obrigado pelo culto de hoje, muito obrigado pelo dia. Ser conosco em todos os momentos, nos ensinando sempre. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, fica com a tia Paty e as atividades. Tchau! Ai, nossa, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estava correndo porque eu passei pelo laboratório de ciências e pelo laboratório de biologia, estudando muitas informações. Hoje a nossa atividade vai ser bem legal, hein? Nós aprendemos uma lição em que Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar uma grande multidão, não foi mesmo? E você sabia que o pão, ele é assim, praticamente um alimento mundial? Qualquer país que você for se informar ou que você for conhecer, tem um tipo de pão. E naquela época de Jesus, que todos já se alimentavam de pão, o pão era um pouco diferente.
Era um pão que ele não levava fermento. Naquela época eles ainda não conheciam o fermento. Só muitos anos depois é que descobriram o fermento. E você sabe o que é o fermento? Ah, isso eu aprendi lá no laboratório de biologia que eu passei. O fermento é um micro-organismo chamado levedura, esse que a gente usa para o pão. São leveduras, sabe o que são? Bichinhos, eles são vivos. E aí, quando ele está em contato com a farinha, com açúcar, com sal, ele vai se alimentando daquilo e aí aquela massa ela vai inflando, porque ele vai enchendo de ar, de gases, e aquilo é que faz o pão ficar fofinho, a massa ficar fofinha. É esse micro-organismo. Ó, aprenda essa palavra se você ainda não aprendeu. E hoje nós vamos fazer pães na nossa atividade para multiplicar o amor de Jesus nesta lição para os nossos amigos. Então nós vamos ver o fermento reagindo, como que o fermento cresce, e os pãezinhos nós vamos também distribuir. Eu espero que você tenha separado o seu material aí, porque além de ser uma experiência muito bacana, nós vamos depois nos deliciar com ela, tá bom? Vamos ao nosso material? Vamos aos ingredientes. 200 ml, que corresponde a um copo de requeijão com água morna, um ovo, uma colher de chá de sal, 6 colheres de sopa de açúcar, mais ou menos 600 gramas de farinha de trigo, 1/4 de xícara de óleo e 10 gramas de fermento biológico. Quem tem o kit recebeu o fermento biológico e a embalagem. Se você não pegou o kit, providencie a sua embalagem para dividir o pãozinho com alguém. Então vamos lá. Nessa primeira etapa nós vamos fazer o que a gente chama de esponja. É onde nós vamos ver a primeira vez o nosso fermentinho, nossa experiência de biologia, hein? Ele vai aonde os nossos micro-organismos vão começar a crescer. Se você tiver aí com a mamãe, deixa ela cortar esse pacotinho com a tesoura, ou use uma tesoura sem ponta. Vamos abrir nosso fermento. Primeira coisa, vamos colocar aqui a nossa água morna num bol, uma vasilha. Vamos colocar o açúcar. Vamos dar uma misturadinha. Vamos colocar o fermento agora, os nossos amiguinhos. E vamos dar comidinha para os nossos amiguinhos. 7 colheres de sopa da farinha de trigo. Vamos misturar até ficar uma massinha mole. Nós vamos deixar essa massinha descansar, vamos deixar num lugar, vamos cobrir, tá bom? Põe um paninho em cima. Vou pegar aqui um paninho qualquer, que eu não for usar para os próximos minutos, e vou cobrir essa minha esponja. Vou deixar descansando dentro do, pode ser dentro do forno desligado, num lugar, num cantinho, tá? Por uns 15 minutos mais ou menos. De vez em quando a gente vai e dá uma olhadinha. Uns 15, 20 minutos, tá bom? Descobrir o que aconteceu com nossos micro-organismos. Olha bem, isso é o que nós chamamos de esponja. Olhem de pertinho o que acontece. Vocês estão vendo que aquela massinha, ela cresceu e ela tá cheia de bolinhas. Lembra que a gente falou que eles iam se alimentar da farinha
e dos ingredientes iam produzir bolinhas de ar, de gases. Estão vendo? Isso que vai fazer o nosso pão ficar bem fofinho, o pão e o bolo. Então vamos lá. Vamos colocar a esponja num bowl, acrescentar o óleo, o ovo batido e o sal. E vamos acrescentando a farinha aos poucos. Vamos mexendo, vamos sovando. A massa tem que ficar um pouco grudenta, não pode pôr muita farinha, senão a massa não fica macia e ela fica muito dura. Vamos passar para a bancada e vamos sovar mais um pouquinho. Vamos limpar a nossa bancada. Fazer uma fatia de pão é igual uma bolinha. Uma fatia de pão é igual uma bolinha? É, mais ou menos. Só muda a forma. Só muda o formato. Isso mesmo, meu ajudante Diego. Então, nós vamos pegar aqui uma assadeira untada e vamos começar assim. Vamos fazer umas bolinhas pequenininhas, ok? Vamos lá. Vou dar um pedaço para o meu ajudante Lucas e um pedaço para Diego. Vamos lá. Bolinhas pequenininhas. Olha, eu erro muito. Vamos fazer bolinhas pequenininhas. E vamos colocar já na assadeira. Agora nós vamos deixar os nossos pãezinhos descansando até dobrar de volume para levar para assar. Bom, galerinha, aqui temos nossos pãezinhos, eles já ficaram descansando mais ou menos 1 hora. A esponja, se tiver tempo de calor, é aqueles 15, 20 minutos que eu falei. Se tiver muito frio, pode demorar até 1 hora, tá? Então, fica de olho. O pãozinho tem que deixar crescer, ele quase dobrou o tamanho. Agora nós vamos pincelar a gema e vamos levar ao forno, mais ou menos 180 graus, que é o forno médio, e esperar ele ficar douradinho em cima, ok? Finalizamos aqui nossos pãezinhos, olha que belezinha que saíram do forno, não ficou meia hora, ficaram uns 20 minutos. Eles estão bem fofinhos, é que eles estão bem quentes, ainda não desenformei. Mas eles estão bem fofinhos, eles ficam deliciosos. Você pode fazer recheado, tem várias opções. E aqui já estão os nossos kits prontos para nós colocarmos aqui os pãezinhos e dividirmos com algumas pessoas. Então é isso, amiguinhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade de hoje. Tenham gostado muito das coisas que nós aprendemos e principalmente sobre o que Jesus nos ensinou, com a multiplicação dos pães e peixes, que devemos nos importar com os outros, não é mesmo? Então, aqui nós estamos já com os nossos pãezinhos para distribuir, que ficaram deliciosos. E vamos repetir o versículo da lição de hoje. Você lembra, Lucas? Então pode falar o versículo de hoje. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. João 13:15. Muito bem! E eu espero também que vocês mandem as fotos das atividades do pãozinho de vocês, tá bom? Vamos orar para encerrar esse culto maravilhoso de hoje? Sim! Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por mais um culto, por mais uma lição onde aprendemos mais de Jesus, aprendemos que devemos nos importar com o próximo, que devemos ser seus imitadores. Senhor, esteja conosco durante o restante deste domingo, desta semana, abençoe todas as crianças da nossa igreja e também todas as que estão assistindo o nosso culto. Esteja com todas as nossas familiares e nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Então é isso, amiguinhos. Até domingo que vem. Beijo, tchau!